Vamos lá, pessoal, vamos para a geometria plana. Agora vamos falar do círculo e circunferência e depois vamos falar do cálculo de volume. Então a nossa aula agora de geometria é sobre círculo e circunferência. Vamos primeiro diferenciar o que é o círculo de uma circunferência, né? Vamos aproveitar, fazer um desenho aqui. Eu já providenciei aqui um objeto que eu vou conseguir fazer um círculo, ó. Estou traçando, vamos ver se eu consigo fazer um círculo bonito. Ele saiu um pouquinho da posição. Vamos refazer, eu estava desenhando, ele saiu da posição. Isso aqui, né, não é fácil numa mesa digitalizadora fazer um desenho desse, não é brincadeira, né? Escorrega. Mas vamos novamente, vamos procurar fazer um círculo o melhor possível. Pronto. Temos aí, né, um círculo. E neste círculo, ó, existe uma linha, né, que passa, que vai do centro até qualquer ponto. Esse C representa o centro, né, e vamos chamar do ponto A. E essa distância é chamada de raio, que é representado pela letra R. Então, um círculo é a região limitada por uma circunferência. Esta linha que foi traçada é a circunferência. A linha tem um comprimento. Uma circunferência é uma linha que limita uma região. Essa região dentro da circunferência é o círculo. Não esqueça, a linha é a circunferência. A região dentro desta linha é o círculo. A circunferência tem um comprimento, enquanto o círculo tem área. A circunferência tem um comprimento e o comprimento da circunferência é dado por, né, 2πr, onde R representa o raio da circunferência, tá bom? R é o raio. Duas vezes o raio é chamado de diâmetro, representado pela letra D, diâmetro. Diâmetro é duas vezes o raio da circunferência. Tudo ok? Então R representa o raio, duas vezes o raio é o diâmetro. Bom, o comprimento da circunferência é dado por, representado pela letra C, é igual a duas vezes o valor de π vezes o raio da circunferência. 2πr é uma relação muito importante, onde, né, todos sabem que onde π é um número 3,14 aproximadamente. Tudo ok? Então não esqueça, o comprimento da circunferência é dado por 2πr, onde, né, π é igual a 3,14. A área do círculo, representado pela letra A, é calculado como π vezes o raio elevado ao quadrado. Então essas duas relações são importantíssimas para círculo e circunferência. A circunferência, o comprimento é 2πr e a área do círculo πr ao quadrado. Vamos a um exemplo disto. Determinar a área de um círculo limitado por uma circunferência de, vamos colocar, né, uma circunferência de comprimento π centímetros. Então olha só o nosso probleminha. Determinar a área de um círculo limitado por uma circunferência de comprimento 12π centímetros. Não esqueça que o círculo é a região interna limitada por uma linha chamada circunferência. Bom, solução do nosso problema. Um exemplo bastante simples. Ó, a solução do nosso problema. O comprimento da circunferência é 2πr, que neste caso terá que ser 12π. A unidade não entra no cálculo, tá bom? Então, 2πr, que é o comprimento, tem que ser igual ao comprimento dado, que é 12π centímetros. Veja que eu posso, né,
cortar este π, né? Ou então simplesmente fazer o raio é 12π dividido por 2π. 2π que está multiplicando o raio passa dividindo. Logo eu posso cortar esse valor de π. E o resultado será 12 dividido por 2, que é 6 centímetros. Eu obtive aí o raio da circunferência. Com o raio da circunferência, eu posso encontrar a sua área. Quem é a área? Área da circunferência? Não, do círculo. Quem é a área do círculo? πr ao quadrado. Logo, a área do círculo é π vezes 6 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36 π centímetros quadrados. Então, na resposta à questão, no gabarito vai ter lá 36 π centímetros quadrados para ser marcado. Normalmente, né, nas questões de prova, não substitui o valor de π por 314. Caso não apareça esse valor de π, aí você substitui que vai encontrar um número decimal, tá certo? Mas a questão aí, quando a questão quer que substitua o valor de π, coloca na questão. Considere π 3,14, considere π igual a 3, tá bom? Que é o comum em provas de concurso, tá certo? Veremos depois as questões de provas de concurso, tá bom? E aí você vai ver, não é, como isso aparece exatamente nas provas. Por enquanto, o objetivo aqui é relembrar o conteúdo, relembrar as relações válidas para a geometria plana, para que você treine. Vamos ao nosso segundo exemplo. Vamos partir agora, né, de um exemplo tendo a área e calcular o comprimento. Exemplo 2. Determinar o comprimento de uma circunferência onde a área do círculo determinado por ela, a área do círculo determinado por ela é de 64 π metros quadrados. Tudo ok? Então vamos determinar o comprimento de uma circunferência tendo agora a área do círculo que ela limita. Vamos então à solução do nosso problema. Você pode achar até, né, que a aula está muito rápida, mas veja, você pode parar o vídeo, né, rever o vídeo, né, e refazer, tá bom? Porque se a gente for também lento demais, né, acaba não passando o conteúdo, né, no número de vídeos que temos que produzir, tá bom? Então espero que você tenha, né, essa ideia, essa noção que está sendo passado o máximo de conteúdo que se pode, né, no tempo aqui que temos para dedicado à matemática e geometria. Vamos ver então quem é então, né, o comprimento da circunferência determinado por um círculo de área 64 π metros quadrados. O que foi dado foi a área. A área é πr ao quadrado. E esta área foi dada como 64 π. Bom, este π passa dividindo, logo vai ser cancelado. E aí temos então o raio. O raio ao quadrado é igual a 64. Para obter esse raio, obtém-se através da raiz quadrada, né, de 64. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Logo, o raio é igual a 8 metros. Então temos o raio da circunferência, que é o mesmo raio do círculo. Agora, com este raio, podemos determinar o comprimento da circunferência como 2πr. Quem é o comprimento da circunferência? 2π vezes o raio, que é 8. Consequentemente, dará 16 π metros quadrados. Metros apenas, metros quadrados não, metros, tá bom? Então temos aí o comprimento da circunferência, né, cuja área, né, é de 64 π metros quadrados, né, do círculo que ela determina. Bom, minha gente, eu espero que você tenha acompanhado esses dois exemplos, bom, sobre círculo e circunferência, para relembrar as equações. Não esqueça, comprimento da circunferência, 2πr. A área do círculo, πr ao quadrado. Bom, importantíssimo essas duas relações. A partir de agora, né, vamos aproveitar aí nossa sequência de aula para falarmos do cálculo de volume.
né, o cálculo de volume, ou seja, o cálculo de figuras, né, espaciais. Vamos para o cálculo de volumes. Bom, primeiro, né, vamos falar sobre uma figura chamada paralelepípedo ou o prisma de base retangular. É conhecido como prisma de base retangular. Ou paralelepípedo. O paralelepípedo, né, tem a forma, por exemplo, de uma caixa de sapatos. Lembre de uma caixa de sapatos. A caixa de sapato tem a forma de um paralelepípedo. Tá? É uma forma muito comum. Por exemplo, normalmente na sua casa, a sala, né, você vai ter o piso e o teto e 4 paredes, formando um paralelepípedo. Então é uma forma muito comum, por isso que aparece nos concursos públicos. Bom, o cálculo do volume de um paralelepípedo é feito multiplicando. O volume é o comprimento vezes a altura vezes a largura. O volume é calculado pelo produto de 3 grandezas: comprimento, largura e altura. O produto de 3 dimensões gera um volume. Bom, vamos desenhar um paralelepípedo, né, para que tenha uma noção disso. Ó. O paralelepípedo, ele tem essa forma. Para desenhar um paralelepípedo, né, basta desenhar um retângulo. Desenhe um retângulo, depois desenhe um outro retângulo, agora vamos tracejar um outro retângulo tracejado para obter um paralelepípedo. Né? Em sala de aula, o pessoal tem muita dificuldade de fazer esses desenhos, tá? Porque faltou as aulas de desenho no ensino médio, né, e no ensino fundamental. Não existiram e acabou a pessoa não desenvolvendo essa ideia. Então, o paralelepípedo eu leio desenhado assim. Ó. Então, vamos traçar agora os vértices, ó, unindo os vértices. Temos aí um paralelepípedo, né? Eu exagerei aqui na distância, mas pouco importa aqui, a gente pode fazer assim, ó. Os lados, né, que a gente tem visível, temos aí, ó, que colocar em linha cheia. Né? Não é lado, é chamado de aresta. As arestas que não são visíveis, a gente deixa tracejado. Bom, então temos aí as arestas visíveis em linha contínua e as arestas que não estão visíveis em linhas tracejadas, dando ideia de volume. Temos então, ó, a letra A para comprimento, B para largura e C para altura. O volume é calculado como A vezes B vezes C. Muito fácil, né? Então este é o volume de um paralelepípedo. Tudo ok? Temos aí o desenho do paralelepípedo e o seu volume. A segunda figura que é muito importante, né, que aparece nos concursos públicos, é o cilindro. Vamos para a segunda figura. Depois a gente faz cálculo para finalizarmos a geometria. Segunda figura é o cilindro. O cilindro é uma forma muito comum. Basta lembrar dos enlatados, né? Uma lata, né, de alimentos, normalmente é na forma cilíndrica. Você tem um círculo na base e esse círculo é deslocado para cima, formando o chamado cilindro. Então o desenho de um cilindro, né, ele é feito da seguinte forma. Vamos colocar aqui 2 laterais para representar aqui o cilindro. E aí desenha-se a base do cilindro. Vamos ver se eu consigo aqui, né? Com a caneta aqui, né? Não é nada simples fazer isso, mas ó, vamos lá, o desenho de um cilindro. A ideia de um cilindro. Tudo ok? Vamos tentar melhorar. Então, aí está a forma de um cilindro. Bom, o cilindro é caracterizado pelo raio da base. Ó. O que caracteriza o cilindro é o raio da base e a sua altura. Raio da base e altura. Caracteriza um cilindro. H. R é o raio da base. R representa o raio da base. E H representa a altura. Bom, o volume de um cilindro é calculado pegando a área da base e multiplicando pela altura. O volume é igual à área da base
vezes a altura. Logo, o volume será área da base πr ao quadrado vezes a altura, que é h. A relação é πr ao quadrado h. Esta é a fórmula que dará o volume de um cilindro. Essas duas figuras são importantíssimas e aparecem muito nas provas de concurso público. O prisma de base retangular e o cilindro, porque são as formas mais comuns. Tudo ok? Na apostila de geometria você vai encontrar todos os outros conteúdos de geometria espacial. Caso queira estudar, né? É bom para relembrar que foi visto no ensino médio. Se não, pelo menos se concentre nessas duas figuras. Garanto a vocês que a maior parte das questões envolve isto. Bom, vamos então, né, ao cálculo de prisma de base retangular e cilindro. Nosso primeiro exemplo. Determinar o volume de uma geladeira com comprimento de meio metro ou 0,5 metros, altura de 1,80 m e largura 0,6 metros. Vamos ver aí? Vamos determinar o volume de uma geladeira que tem comprimento meio metro, largura, que é a profundidade, 0,6 metros ou 60 centímetros, e altura de 1,80 m. Qual o volume, né, de uma geladeira desta forma? A solução: a geladeira tem a forma de um paralelepípedo de base retangular. Ou pode ser até quadrada. Nesse caso é retangular, porque as dimensões são diferentes. Então, a solução é, o volume é A vezes B vezes C. Bastante simples. Ó. O volume é 0,5 que multiplica 0,6 que multiplica 1,8. Bom, temos que fazer esse cálculo, não é? 0,5 vezes 0,6, resultado, 6 vezes 5, 30. Duas casas decimais, 0,30. Multiplicando por 1,8, 8 vezes 3, 24. Uma vez nada, nada, uma vez 3, 3. 0, 4, 5. Três casas decimais, 1, 2, 3. Ó. Então, 0,540. O volume é 0,540 metros cúbicos. Cada metro cúbico são 1.000 litros. Para transformar em litro, multiplique por 1.000. Se eu multiplicar isto por 1.000, transformo para litros. Multiplicando por 1.000, o volume é de 540 litros. Bom, então a geladeira, esta geladeira tem um volume, supondo que essas são as medidas internas, ela tem um volume interno de 540 litros. Tudo ok? Então está aí mostrado como calcular, né, o volume de um prisma. Vamos ver o exemplo de um cilindro. Por exemplo, determinar o volume de um cilindro com raio 2 metros e altura 5 metros. Tudo ok? Vamos supor um tanque que guarda combustível, né? Um tanque da empresa Petrobras, da empresa Shell e outras, né? A Ipiranga, que guarda combustíveis, armazena combustíveis em grande quantidade. Vamos supor que o raio é de 2 metros em um cilindro, né, de armazenamento, raio de 2 metros e altura de 5 metros. Quantos litros de gasolina cabe nesse cilindro gigantesco, né? Então vamos ver a solução. O volume é igual a πr ao quadrado vezes a altura. Essas fórmulas é necessário que estejam na sua mente no dia da prova. O volume é π vezes o raio 2 ao quadrado e a altura 5.
Bom, o valor de π é 3,14, então vamos substituir 3,14 vezes 4 vezes 5, 2 vezes ao quadrado 4, vezes 5. 4 vezes 5, 20, então fica 3,14 vezes 20. Resultado, se multiplicar por 20 dá 62,8 metros cúbicos. Se multiplicarmos por 1000, vamos obter em litros. Então vamos pegar esse volume, 62,8 vezes 1000, o resultado é 62.800 litros. Este é o volume desse tanque de combustível. Tudo ok? Bom, minha gente, fizemos, né, poucos exemplos nesta aula, mas, né, não esqueça, estarão disponíveis as questões, né, resolvidas da sua prova. Tá, do seu concurso. Então, vá lá no site, né, acesse que tem questões resolvidas disponíveis para treinar tudo isso que vimos durante as aulas aí de matemática e geometria. Tudo ok? Boa sorte, bons estudos, persistência. O governo te quer, tá? O governo abre concurso, as empresas públicas precisam nomear, certo? Agora a vaga será sua, é claro, com persistência, tá? Só com persistência você vai atingir seu objetivo. E nós estamos aqui para te ajudar. Até o nosso próximo encontro.